Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Muito bem. Antes mesmo de termos partido para o direto, tivemos de interromper a conversa, vimos a matéria. O governo angolano começa a cadastrar os vendedores ambulantes, noutros termos, vulgos zungueiros. Do ponto de vista de vantagens, primeiro, como é que olha para esta medida do governo? Eu olho para essa medida do governo como uma grande estratégia econômica, visto que o setor informal no nosso país tem se alastrado de que maneira? E dizer que já são 65% do PIB nacional, que na verdade deve ser uma preocupação para o Estado angolano. E é uma das medidas vantajosas, pois que o setor econômico, o setor informal, deve ser acompanhado para que as pessoas possam começar a se sentir obrigadas a partir para a formalidade. Certo. E de que maneira poderão enquadrar-se no setor formal? Sabemos que quem está no setor informal age como bem quiser. Exatamente. Não tem as contas fiscais por pagar. Exato. Como é que vão se enquadrar nesse... Por isso é que esse programa de reconversão da economia visa cadastrar esses agentes econômicos, tirá-los do despercebido para um sistema que vai obedecer um certo acompanhamento. Okay. Essa é a grande visão desse programa, fazer com que estas pessoas que trabalham por si só começam a perceber de que, afinal de contas, o Estado está preocupado com a sua situação e que eles também têm uma cota à parte para que a nossa economia possa ganhar outras proporções. Então, é necessário cadastrá-los, é necessário acompanhá-los para que eles também possam ter benefícios econômicos, incentivos fiscais, para que eles possam desenvolver os seus próprios negócios, para que eles possam ganhar outros ares e saírem desse circuito que muitas das vezes até esses seus negócios não têm muita durabilidade, porque eles não conhecem a literacia financeira. Pois, então, com as formações que serão dadas pelo Ministério ou pelo Governo, essas pessoas poderão enquadrar-se melhor. Isso, exato. As vantagens disso, do ponto de vista, ou melhor, as vantagens diretas para esses agentes? Um dos grandes setores é que existe o Instituto Nacional de Micro e Pequenas e Médias Empresas, que é o INAPEN. O INAPEN tem essa missão de fazer o acompanhamento a esses entes econômicos, de maneira que eles possam, primeiramente, saber como agir no mercado, tanto mercado formal como informal. Eles precisam, primeiramente, conhecer as matérias de gestão, pois que esse programa visa capacitar de maneiras que eles possam conhecer como gerir os seus próprios negócios. Eu falava com alguém muito chegado e dizia que a maior preocupação do INAPEN é que num dia são criadas 100 empresas e no dia seguinte 99% delas querem extinguir ou suspender o NIF. E isso é preocupante, quer dizer que não estamos a fazer nada. Por isso é necessário que haja programas de capacitação a esses entes econômicos para que eles possam conseguir dirigir de que maneira os seus próprios negócios. Esses também poderão estar inscritos agora no Instituto Nacional de Segurança Social. Exato. Dá alguma esperança de esses agentes terem um futuro grande? Exatamente. A Caixa Social, ele visa dar uma certa segurança a esse agente econômico sobre uma pensão futura, né? Dar sustentabilidade caso
sobre a sua aposentadoria. Exato. Então, é bom que, aliás, todo cidadão, todo funcionário tenha essa preocupação. E que, muitas das vezes, as pessoas, eles, às vezes, têm essa preocupação de estarem dentro da caixa social, mas não sabem como. Então, o programa também traz essa vantagem para eles. Eles tiram do anonimato e lhes dá uma segurança de que, olha, tu estás a desempenhar a tua atividade, mas futuramente vais ter algo que possa te dar sustento. E isso é muito bom. Isso traz uma certa esperança, tanto para o próprio trabalhador, como também para o seu próprio seio familiar. E terão formações esses indivíduos, segundo a garantia do Ministério da Economia e Planeamento. E coloco a questão não só das vantagens que essas pessoas terão, como também da vantagem econômica para o próprio Estado. O Estado poderá conseguir arrecadar verbas por via das contribuições desses agentes? Exatamente, porque eu estava a acompanhar no dia que foi feito o lançamento desse programa, no dia 17 de novembro do ano transato, de acordo às palavras da representante da União Europeia, a doutora Emerson, ela dizia que uma das grandes vantagens é que esse programa também vai alargar a base tributária. Sabemos que o Estado, dos últimos tempos, tem procurado sair da dependência do setor petrolífero. Exato. Então, de que ele deve olhar para as receitas públicas, né, que advêm das contribuições e dos impostos. Então, se os agentes econômicos estiverem organizados, tiverem suas contabilidades organizadas e tiverem inserido no sistema da contribuição social, isso vai fazer com que o Estado arrecada mais receitas. Né, que vai fazer face às despesas públicas. E isso, de que maneira, é uma vantagem para o próprio Estado. Ok. Daniel, há muita gente na rua, há muitos vendedores ambulantes e, infelizmente, nós, conforme disse a própria secretária de Estado, nós temos olhado para isso como algo que as pessoas recorrem a isso na falta, não é? Certo. Muitas vezes as pessoas são destratadas, desprezadas porque estão no setor informal. Poderão sentir-se valorizados uma vez inseridos? Isso, evidentemente, porque eu estava a acompanhar uma das grandes facetas desse programa. Ele primeiramente vai fazer o registro civil desses agentes. Depois, muitos deles também vão beneficiar, terão os bilhetes de identidade para aqueles que não têm, e também terão uma carteira, uma chamada carteira econômica. Exato. E muitos deles também terão número de identificação fiscal. E isso é muito bom. Isso vai fazer com que eles se sintam parte integrante do sistema econômico do país. E isso também vai os motivar a cada vez mais eles olharem para o seu próprio negócio como não só simplesmente por mera necessidade, mas como um caminho para que ele possa cada vez mais progredir para atingir outros níveis. Esses agentes, depois de cadastrados, vão passar por formações. Exato. Há também aqui a possibilidade de beneficiarem de créditos bancários. Exatamente, sim. Vão beneficiar vai alavancar a seu próprio negócio. Vão beneficiar de créditos bancários e também de financiamentos. Dizer que esse programa está muito associado à União Europeia, conforme já havia avisado. Estamos a falar de 20 milhões de euros que a União Europeia está a investir para esse projeto. E acreditamos que outros parceiros do Estado também poderão juntar-se a essa causa. E somente aquele que tiver cadastrado é que vai beneficiar deste programa. Aliás, nós temos muitos outros programas que
o próprio Ministério da Economia e Planeamento tem estado a avisar, mas só pode ajudar se esse ente estiver cadastrado e demonstrar uma certa responsabilidade, um certo rigor na sua própria gestão. Então, essa é a vantagem que o programa dá a esses entes, no sentido de eles poderem progredir. Então, só pode beneficiar quem estiver inserido dentro desse programa. Então, há necessidade também de haver um plano de sensibilização para que as pessoas possam aderir ao projeto. Meu caro, o grande problema do nosso circuito econômico é mesmo a formação e a força na sensibilização. Porque muitas das vezes o povo não adere, não porque não quer aderir, é porque não sabe quais são as vantagens da adesão desses programas. E quando não há sensibilização, fica muito difícil, né, fazer com que esses agentes aderam ao programa do gênero. Então, deve haver mais sensibilização, deve haver mais encontros do gênero, certo? Que o ponto de partida foi no mercado do quilômetro 30, né? Onde lá foram registrados mais de 43 mil negócios, foram transformados para esse programa. Então, que o programa vá avante, né? E que procuremos mercado do gênero, onde há grande concentração desses agentes, para que eles possam, então, tomar conhecimento do programa e aderir o mesmo. Quando falamos em tomar conhecimento, eu coloco, e o que falou mesmo da formação dos cidadãos, porque às vezes vontade a falta de informação faz com que as pessoas não adiram. Essa questão de passar a informação com uma linguagem às vezes muito técnica cria dificuldades nisso. Cria imensas dificuldades. Sabemos que a maior parte desses agentes econômicos, muitos deles, infelizmente, têm um nível acadêmico baixo, às vezes baixo, até com índice de analfabetismo. Então, é necessário que o nosso executivo defina meios de informação de uma linguagem popular, de maneiras que eles possam perceber e, se for possível, até usando os grupos, temos grupos teatrais que facilitam com que essa formação, não é, entre na percepção do nosso povo, para que eles possam, então, aderir programas, porque são programas que vão só ajudar tanto a população, mas também como o próprio Estado angolano. Aqui, a questão de formalização exige que as pessoas tenham registro em todo o circuito. Exatamente. Há grande parte desses comerciantes estão isentos de qualquer contacto bancário. Não há conta bancária, não bancarizam os serviços. Têm um negócio em casa e o dinheiro em casa também. Haverá necessidade de quem entrar para o mesmo ter as suas contas bancarizadas? Vai haver essa necessidade, tanto mais que nós temos que procurar sempre incentivar a nossa população de que é mais seguro guardar o dinheiro no banco. E porque também isso demonstra uma certa para a perspectiva de mercado que nós queremos. Né? Nós precisamos acompanhar a dinâmica, não é, de outros países, né? Como o Brasil. Então temos que acompanhar a dinâmica. Então, não tem como nós aderir programas tendo ainda essas percepções tradicionais. De que o banco rouba. Não. Nosso povo, para quem quer progredir, deve começar a pensar em fazer coisas que ajudam a organizar. Pois que somente a partir do sistema bancário é que eles poderão ter acesso ao crédito bancário.
Então, vai haver mesmo uma necessidade da população preocupar-se nessa questão de abrir uma conta bancária para que ele possa, então, ter acesso a esses créditos bancários. E eu acredito que o próprio executivo em si vai, com certeza, também, eu acredito que já há uma certa ligação com próprios bancários, né? No sentido de criarem aquelas contas, tem aquelas contas banquitas, sim. aquelas contas onde o valor para a abertura da própria conta é um valor baixo, às vezes até o cidadão não vai ser preciso pagar nenhum valor, de maneira que eles também incentivar a ter essas contas para poderem ter acesso aos créditos bancários. Fora disso, não será possível. Não será possível. Não vai ser possível. Isso vai permitir a organização, ainda que seja básica, da contabilidade desses agentes. Exatamente. Tanto mais que parte do princípio de que muito desses agentes estando no processo de cadastramento, depois terão que passar no processo de legalização das suas atividades econômicas. Okay. Porque não vai ficar só na questão do cadastramento, depois vai ter que dar passos subsequentes para que ele possa, então, acompanhar a dinâmica da evolução do seu próprio negócio. E para chegar até aí, vai ter que obedecer determinados pressupostos, vai ter que legalizar o seu próprio negócio. E ao legalizar o seu próprio negócio, vai ter que abrir uma conta bancária. Então, temos que incentivar a nossa população a acreditar no nosso sistema bancário, e porque isso também vai ajudar a dar um outro input aos seus próprios negócios. Se olharmos, nós tivemos, quando da Operação Resgate, surgiu uma medida em que os vendedores ambulantes tinham a obrigação de ter um cartão de ambulante, logo eram cadastrados nos postos fiscais, onde era emitido o cartão e depois passavam a exibir. Essa iniciativa, que infelizmente parece não ter tido o sucesso que se esperava, não há receio de que com um novo projeto a história se repita? Bom, toda medida para a sua materialização na íntegra parte da forma como a pessoa que está a executar, né, vai então fazer o seu devido acompanhamento. Mas eu acredito, e eu tenho estado a acompanhar o esforço que o Executivo tem estado a fazer, principalmente olhando para esse esforço da Secretária do Estado, a senhora Dalva Rigote, e dizer também que esse programa tem várias associações. Tem a envolvência do Ministério da Administração e Território, do Ministério da Família e Promoção. Quer dizer, há um conjunto de ministérios envolvidos neste programa, de maneira que haja a materialização integral desse programa. Então, vamos ter fé de que o Executivo possa acompanhar convenientemente esse programa, para que não caiamos nessa situação dos cartões ambulantes, porque nós já estamos muito além, né? Olhando para as outras economias, nós como estamos numa economia emergente, olhando para nossos países aqui, da nossa própria região, tanto do PALOP, nós já estamos um pouco recuados. Então, uma necessidade de nós criarmos programa do gênero, nós criamos forma para que nós possamos alavancar a nossa economia. Então, para isso, o Executivo tem que procurar fazer com que as medidas do gênero, os programas do gênero, ganham a sua materialização integral. Vi que eles vão
vão começar a estender para as outras províncias, isso é muito bom. E esperamos que haja um certo rigor para que essas ações possam ser materializadas. Porque também isso desincentiva quando o governo traz um programa, é lançado o programa, depois de certos 2, 3 meses, o programa morre. Isso também cria uma certa desacreditação da própria população em aderir a outros programas. Isso porque o governo não faz o acompanhamento devido para a materialização integral deste programa. Para que se possa conseguir os objetivos, é necessário que se faça o devido acompanhamento, a fiscalização, a supervisão desses programas, para que, no final de tudo, o povo possa conseguir beneficiar ao máximo desses programas que estão sendo lançados. Disse que mais de 60% o nosso PIB conta com mais de 60% da economia informal, certo? Sim, 65%. Com isso, há muita fuga ao fisco. Há muita fuga ao fisco, ainda há muita fuga ao fisco. E dizer que, infelizmente, ainda é diminuto, nós temos ainda poucas empresas que elas são chamadas de grandes empresas, grandes contribuintes, e temos uma grande cifra de empresas, de pequenas e microempresas, que se forem bem acompanhadas, se terem os inputs necessários advindos do Estado, então elas vão poder fazer com que nosso sistema fiscal ganhe outras proporções. Então é preciso que haja esses incentivos, porque 65% é muito, há muita fuga, ainda há muita fuga ao fisco. O Estado perde com isso, porque é dos impostos que ele vai conseguir arrecadar as receitas para poder fazer face às despesas públicas. Muito bem. Antes mesmo do fecho, gostava eu de saber, porque tem mais de 5 anos de contabilidade. Sim. É contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas de Angola e peritos de contabilidade. O que eu preciso saber é uma economia, ou melhor, uma finança, uma contabilidade organizada de qualquer empresa dá vantagens ou dá perspectivas de crescimento? Dá perspectiva de crescimento, primeiro olhando para aqueles que são os utentes da informação, da própria informação contabilística. Porque sabemos que todo gestor, na sua caminhada, ele vai precisar tomar decisões. Certo. Ele precisa saber o que está a fazer, como está a fazer, e aonde é que ele quer chegar. Se não tiver uma contabilidade informatizada, não poderá saber onde ele está, como está e onde é que ele quer chegar. Então, há uma necessidade, por isso é que tem havido um esforço por parte da OCPCA, no sentido de cada vez mais dar informações aos contabilistas, porque eles é que lidam com as informações financeiras das empresas, para que haja maior qualidade, né, nessas informações, de maneira também que o próprio gestor possa saber tomar as melhores decisões possíveis, pois que se ele não tiver a par ou estiver alheio a essas informações, muito rapidamente ele pode avergar por uma falência da própria empresa, porque ele não sabe onde ele está, como é que ele está e o que é que ele tem que fazer. Por isso há uma necessidade de nós incentivarmos os nossos gestores, nossos empresários, no sentido de haver maior preocupação em ter as suas contabilidades organizadas. Olha, fica aqui a proposta então numa próxima ocasião,
falarmos dos desafios das empresas do ponto de vista contabilístico, vamos entender o que é que faz com que, por exemplo, em um ano abrirem 100 empresas e 70 delas fecharem até o final. Exatamente. O que é que faz com que isso aconteça? Vamos propor esse desafio para a próxima vez termos esse Exato. Eu estarei disponível e seria com muito gosto que poderemos abordar essa matéria, que é de grande relevância, não só para matérias contabilísticas, mas também para as questões econômicas do próprio país. Muito bem. Então, Daniel Nascimento, obrigado mais uma vez. Obrigado, e estamos juntos. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Caro telespectador, nós vamos partir para uma curta pausa. Terminamos a conversa com Daniel Samuel Nascimento, contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas de Angola e peritos de contabilidade. Nós voltaremos a estar juntos dentro de pouquíssimos minutos para outros assuntos que ainda são relevantes nesta manhã. Não te esqueças que hoje teremos a presença do sociólogo Gelson Neto. Habitualmente às quintas-feiras, Gelson está presente para análise dos assuntos que fazem manchete nos últimos 7 dias. Até já.